esse é um tema sempre presente, que a doutrina espírita até tem preferência pelo fato de cuidar justamente da questão que se relaciona à nossa jornada evolutiva. A desencarnação e a encarnação fazem parte dessa jornada. Todos nós estamos submetidos a essa lei. E ela acontece inapelavelmente com todos nós. Como estamos numa fase ainda bastante, vamos dizer assim, incipiente, né? Estamos no início do conhecimento espiritual, nós temos dificuldade ainda de lidar com a questão da morte. E esse é um problema que realmente acontece com todos nós, inclusive com os espíritas. Agora mesmo o Cuco passou por aqui, pegar um material, e eles estavam atendendo um morador de rua, um rapaz de 41 anos, né? Que estava lamentando a perda da mãe, dizendo que não queria mais continuar a viver. Então, o pessoal estava lá tentando demover dele qualquer ideia de autodestruição. Mas a questão da morte é algo realmente interessante do ponto de vista da evolução. Porque ela faz parte do processo de evolução. Houve uma psiquiatra que, inclusive, publicou um livro muito interessante chamado Morte, Etapa Final da Evolução. É muito interessante essa obra, e nós vamos falar dela no final, que é a Elisabeth Kübler-Ross. É uma psiquiatra suíça, ela é suíça de nascimento, mas viveu nos Estados Unidos que ela realizou seu grande trabalho. E ela realmente deixou algo muito importante na sua missão. Não é espírita, mas espiritualista, né? Então nós vamos ver essa questão baseando no livro O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno é uma obra de Kardec, e a primeira parte da obra é teórica, e a segunda parte ele dá as comunicações que foram recebidas na Sociedade Espírita de Paris, na época, para exemplificar e ilustrar o que ele defendeu aí na primeira parte do livro, sobre a morte. Nós vamos ver aqui, eu vou até praticamente uma leitura, nós vamos fazer, porque é muito importante isso que o Kardec fala. Kardec tem uma capacidade de sintetizar um pensamento extraordinário. E nesse livro, ele começa falando sobre o porvir e o nada, o futuro e o nada. Esse é o primeiro capítulo. É um capítulo que, naturalmente, deve ser lido por todo mundo, principalmente pelo não espírita, porque ele começa aí a lidar com essa questão da vida e da morte. O Céu e o Inferno, 1865, quarta obra de Allan Kardec, O Porvir e o Nada. Diz Kardec, são palavras textuais. Vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é positivo. Morremos, eis o que não é menos certo. Mas para onde vamos ao deixar a terra? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser é a alternativa. Para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Essa é uma tese que se impõe. Ele começa o livro assim, nesse questionamento muito interessante, para que a gente possa acompanhar o pensamento dele a respeito do significado da nossa vida. Vamos para frente. Todo homem experimenta a necessidade de viver, gozar
amar e ser feliz. Dizei àquele que sabe que vai morrer, que ele viverá ainda, que sua hora foi adiada. Diz-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração se encherá de júbilo. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um sopro pudesse dissipá-las? Haverá coisa mais desesperadora do que o pensamento de destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo despedaçado, tudo perdido. Que necessidade haveria em nos tornarmos melhores, em nos esforçarmos para vencer as más paixões, e nos fadigarmos para nos ilustrarmos, e nos devotarmos à causa do progresso, uma vez que amanhã, segundo o nosso pensamento predominante, nada disso valesse nada? Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do animal. Porque o animal, vive inteiramente no presente, na satisfação dos apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Porém, uma secreta intuição nos diz que isso não é possível. É claro que o grande drama humano é justamente esse. É o futuro. Nós nos preocupamos muito com o futuro. Os animais não têm essa capacidade, mas também não têm esse sofrimento. Não sofre essa angústia de pensar no que pode acontecer amanhã. Muito menos depois dessa vida. Então, a morte sempre causou no homem uma impressão muito ruim. E as religiões, de uma maneira geral, ao invés de ajudar, criaram um problema maior ainda. Que acabaram criando o inferno. É melhor o nada do que o inferno. Não é melhor? Melhor o nada do que o inferno. Mas criaram o inferno. E passou a ser um medo maior ainda. Causando uma série de problemas que as pessoas acabam levando para toda a vida. É muito interessante o fato de que nós todos, seres humanos, somos inteligentes, temos habilidade, muita capacidade de viver, mas diante da doença, diante da morte, nós não somos nada. Nós percebemos que não temos nenhuma força especial, nós temos que nos submeter a isso. Aí eu me lembro de um caso, de uma situação, uma ocasião, me chamaram para fazer uma prece para um senhor que estava nos últimos momentos de vida. Aí a família disse assim, isso, faz uma prece. Dá para fazer uma prece? Dá, vamos fazer uma prece. A família se reúne, vai todo mundo lá, e o pessoal foi realmente, reuniu a família. Ele já estava com um balão de oxigênio, a situação estava complicada. Aí a pessoa da família falou, olha, tem o seguinte, ele não gosta de religião. Ele todo mundo aqui é católico, mas ele só criticou a religião, ele não quer saber de religião, nunca quis saber de religião. Mas vamos fazer a prece. Ele está nessa situação agora, né? E nós somos espíritas, a família acreditava, né, que realmente essa prece ia ajudá-lo, porque todo católico tem realmente algo de espírita nele, né? A gente sabe. Aí nós começamos, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o Pai Nosso? Vamos.
Quando nós começamos a fazer o Pai Nosso, ele começou a fazer também. Para surpresa de todo mundo, ele fez o Pai Nosso em voz alta, mais alta que todo mundo. E depois voltou àquela mesma situação. Veja que interessante. Diante da morte, como que as coisas são. Porque nesse momento, e a Elizabeth Kübler-Ross, vamos falar dela, ela trabalhou muito com doenças terminais. Nos momentos que antecedem a morte, quando a morte é uma morte natural, a pessoa chega aos últimos momentos, a vida dela passa pela mente dela. Ela vai fazer uma varredura na vida dela. Ela vai analisar e vai avaliar o desempenho dela. Aquilo não vai servir para ninguém, só para ela mesma. Essa avaliação não é para ninguém. Não é uma prova que ela vai fazer para alguém corrigir, não. É uma prova que ela vai fazer para ela mesma se avaliar e verificar qual foi o desempenho dela na vida. Porque isso é cobrado de nós. Quem nos cobra não é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. É a nossa consciência. Então, a morte tem esse papel. E a Elizabeth Kübler-Ross, justamente ela fala sobre isso. Naquelas experiências, experiências de quase morte QM, um dos fatores comum dos relatos é esse videotape. Exatamente. Flash da existência que Exatamente. as pessoas tiveram, né? Os teóricos que estudam o fenômeno de quase morte, eles dizem que existe na nossa mente um mecanismo que dispara nesses momentos. Ele dispara e mostra toda a vida da pessoa. Aquilo passa em questão de segundos. Mas a pessoa vê toda a vida dela e vai perceber realmente o valor, o sentido que a vida, que ela deu à vida, né? E vai se arrepender daquilo que ela poderia ter feito e não fez, claro. Pela crença no nada, o homem forçosamente concentra seus pensamentos. Vamos aqui. Pela crença no nada, o homem forçosamente concentra seus pensamentos na vida presente. Claro. Logicamente, não se explicaria a preocupação com um futuro que não se espera. Quer dizer, se o indivíduo não considera que a vida continua e que a vida termina com a cessação da vida orgânica, é claro que ele não teria essa preocupação. Teoricamente, não teria. Mas nós vemos um caso aí, né? Teoricamente. Ou não quer ter essa preocupação, ou não quer admitir, porque para ele isso pesaria demais. Seria um fator de transtorno, de perturbação, que ele não quer enfrentar. A preocupação exclusiva com o presente conduz o homem, antes de mais nada, a pensar em si próprio. Salve-se quem puder. Não é assim? Quem pode mais, chora menos. Não é assim? É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão, que é a conclusão daquele que acha que a vida termina com a morte. Gozemos enquanto aqui estamos, gozemos do mais possível, uma vez que com a morte tudo se acaba. Gozemos depressa porque não sabemos quanto tempo existiremos. Que é a consequência natural de quem não considera, né? Ainda consequente essa outra conclusão. Aliás, mais grave para a sociedade, gozemos, apesar de tudo, cada um por si. A felicidade desse mundo é aqui faltou, né? É do mais forte, mais esperto, na verdade, né? Se o respeito humano é um freio para determinadas pessoas, que freio haverá para aqueles que nada temem?
Eles acreditam que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de se esquivarem à ação delas. Quer dizer, a vida é sempre um desafio, né, para todos nós. Seja qual seja a situação, a condição social que nós nos colocamos, a vida é um desafio. Ela é tanto um desafio para o indivíduo mais pobre, que vive do trabalho mais humilde, quanto a do executivo que está lá enfrentando os seus desafios todo dia, né? É um desafio, é um desafio constante. Um está pensando na sobrevivência, outro está pensando no lucro da empresa. Assim? Então, e ambas as situações são situações de desafios, de dor, de expectativa, de angústia, de sofrimento. Então, ninguém está livre disso. Faz parte da lei e da natureza. Então, a gente vê que, na verdade, se as pessoas só acreditam na vida terrena, acontece que o único freio, a única coisa que poderia impedir a má ação seria a lei. A lei humana, ela estabelece limites, ela regula o comportamento. Seria o último freio. Mas se ele sabe que ele pode enganar a lei, não é o que acontece? Então nem a lei humana vai ser freio, né? E a gente sabe disso, está vendo o que está acontecendo por aí, né? Então, agora, para quem acredita em Deus, na lei de Deus, é diferente. Não tem escapatória. Não tem como enganar. Né? Se é uma doutrina insensata e antissocial, insensata e antissocial, essa doutrina é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Niilismo é a doutrina que considera que as crenças, os valores espirituais são infundados, que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Porque o niilismo acontece que a vida é um acaso. A palavra vem de nihil, do latim, quer dizer nada. É o niilismo. A vida seria um acaso. Se a vida fosse um acaso, a vida seria uma grande injustiça. Porque as pessoas já nasceriam já marcadas pelo acaso, pela sorte ou pelo azar. Né? Alguns nasceriam bem, teriam sorte, a vida valeria a pena, talvez, para eles, e outros nasceriam já com a grande desvantagem de só enfrentar dificuldades, né? E às vezes sofrer a vida toda. Tudo bem. Aí o Kardec dá esse exemplo aqui. Isso são palavras do Kardec. Nós pegamos o texto do Kardec. Um jovem de 18 anos fora acometido de uma doença do coração declarada incurável. A ciência havia dito, ele pode morrer em 8 dias, como em 2 anos, mas não irá além disso. O jovem, sabendo disso, imediatamente deixou todo o estudo, se entregou aos excessos de todos os gêneros. Quando lhe argumentavam quanto uma vida de desordens era perigosa em sua situação, ele respondia, que me importa, já que tenho apenas 2 anos para viver, para que me serviria fatigar o espírito para aprender? Desfruto o resto da minha vida e quero me divertir até o fim. Aí o Kardec coloca, eis a consequência lógica do niilismo, é uma consequência lógica. Isso seria lógico. Para quem não acredita em nada, a lógica dele é essa. Né? Muito bem. Aí diz Kardec, o receio da morte é um efeito da sabedoria da providência. Uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Ele é necessário, enquanto o homem não está bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho na terra que deve servir
para o seu próprio adiantamento. Então ele está mostrando quais são as vantagens de se conceber a continuidade da vida. Concebendo a continuidade da vida, nós valorizamos a vida. Não concebemos, o que nós fazemos da vida? A vida passa a ser uma única oportunidade de viver e, às vezes, nem vale a pena viver. Às vezes nem vale a pena. Para viver assim não interessa. Para ter essa vida, até morrer, se posso viver muito tempo, não interessa. Então, esse pensamento nihilista, né, do nihilismo, é realmente antissocial, é antiprogresso para a humanidade. Agora, é interessante a gente saber que em toda a história da humanidade, desde as antiguidades, desde os homens primitivos, sempre houve uma expectativa de que a vida continua. Em todos os povos do mundo. Isso é uma realidade que nós podemos buscar na história da humanidade. Como diz Kardec, nunca houve um povo ateu. Todos os povos tinham a sua crença, fosse qual fosse. E essa crença era a base da filosofia de vida deles. Quer dizer, baseada nessa crença, eles sabiam que eles tinham que desempenhar bem o seu papel aqui na vida, para poder depois colher os frutos daquilo que eles plantaram. Essa ideia sempre existiu em todas as religiões. Isso é o comum das religiões. E é isso que realmente é o freio para o indivíduo preservar a vida, evitar a morte, principalmente a morte prematura, né? E viver da melhor forma possível, em paz com a sua consciência. Acho que aqui voltei, né? Para libertar-se dos receios da morte, é necessário poder analisá-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que indica no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para se desligar da matéria. Quer dizer, quanto mais conhecimento nós tivermos da vida espiritual, mais condições nós temos de viver bem esta vida. Muita gente pensa que o espiritismo é uma religião que trata dos mortos. Não, nós queremos tratar dos vivos, né? Os que estão aqui. Claro, porque depois é consequência, todo mundo vai para lá. Mas o que interessa é o presente, é enquanto estamos aqui. Isso que é importante. Mas nós vamos viver aqui de acordo com a concepção que nós fazemos da continuidade da vida lá. Não é assim? As religiões, de uma maneira geral, principalmente aqui no Ocidente, elas impediram o ser humano, as pessoas, de conhecer o que se passa depois da morte. Para o Kardec, isso é uma barbaridade, porque justamente é onde está a chave da questão. Você tem que saber. É a mesma coisa que você vai viajar para um lugar que você não sabe o que tem lá. Você vai fazer uma viagem. Como é que você vai se preparar para ir uma viagem para um país, por exemplo? Ou em tal país? Você não sabe nem onde fica, você não sabe o que é o clima de lá, nem sabe como que se alimentam, como é que é a vida. Você vai chegar lá sem condições de enfrentar a situação do lugar. É a mesma coisa. Para a doutrina espírita, o importante do espiritismo é que a gente procura se ilustrar, conhecer, procura saber realmente o que pode acontecer conosco, e isso é o melhor guia para a nossa vida. É claro que a doutrina espírita, até ela não esgota o conhecimento da vida espiritual. Pelo contrário, ela apenas começa.
Porque esse conhecimento ele só vai acontecendo à medida que nós vamos evoluindo. Como diz o Herculano Pires, o Espiritismo é apenas o ABC da espiritualidade. Nós abrimos a porta e olhamos lá fora. Só. A gente ainda não sabe muita coisa que só vamos saber quando estivermos espiritualmente preparados para isso. Porque nós não suportaríamos, não teríamos condições de apreender, né? De entender, de assimilar determinados conhecimentos. Entre aqueles que não estão suficientemente adiantados, a vida material ainda prevalece sobre a vida espiritual. Quer dizer, isso é mais comum, né? É mais comum. Aí não tem religião. O indivíduo pode ser até ateu, né? O fato de ele ser ateu não significa que ele esteja mais adiantado do que um que é espírita, vamos dizer assim. Porque o que vale é a forma como ele vive. Então, se ele valoriza a vida material sobre a vida espiritual, ele está mais atrasado. Quem está mais adiantado? Quem valoriza mais o lado espiritual da vida. Esse está mais adiantado. O que é o lado espiritual? Os valores, os sentimentos, né? Tudo aquilo que pode realmente dignificar o homem, o caráter, a honestidade, a sinceridade, a solidariedade, a fraternidade. Isso é que valoriza o indivíduo, o ser humano, independente da concepção que ele tem. É que para nós espíritas é fácil entender que o ateu de hoje pode ter sido um grande religioso no passado. Não pode? Quer dizer, ele adquiriu algumas condições do passado e agora vem para adquirir outras diferentes, bem diferentes daquela, que faltou para preencher as suas necessidades evolutivas. Seria prudente, está aqui embaixo, né? Isso aqui é interessante, ó. Cuidado. Seria prudente não fascinar o homem cuja razão não estava ainda bastante sólida para suportar a perspectiva muito positiva e muito atraente de um futuro que o fizesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Quer dizer, nós temos que viver com o pé no chão. Não podemos viver como se estivéssemos na espiritualidade. Tem que viver agora. A realidade hoje. Quando chegar lá na frente, nós vamos viver a situação que vai ocorrer à frente. Enquanto estamos aqui, né? Porque senão nós queremos dar um passo maior que a perna. Então nós temos que viver o momento que nós estamos vivendo. O momento presente. Então, muitas vezes a pessoa pode ficar fascinada com o conhecimento. Às vezes chega no espiritismo, a pessoa fica tão fascinada que ela se perde. E tanta coisa que ela acha que, né, de repente ela fica deslumbrada com conhecimento, já sabe tudo, e não é assim, né? De forma nenhuma. Não é desse jeito. Tem que ir com cautela. Muito bem. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de considerar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas após a morte não é mais uma teoria, mas o resultado da observação. Então, para o espírita, nós tivemos uma página que fala do espírita, né? Acabou de ser lida aqui, mas isso aqui está bem distante, né? O espírita tem que ter, claro, uma postura diferente diante de uma situação dessa, principalmente quando ele perde um ente querido, né? A família. Ele tem uma postura máximo possível condizente com aquilo que a doutrina ensina.
Ele precisa, não quer dizer que ele tenha, ele precisa disso. Se ele não atingiu isso, é porque ele não desenvolveu o suficiente diante do conhecimento que ele já adquiriu. Significa que ele não assimilou muito bem o que a doutrina está ensinando para ele. Não, ainda não assimilou. Então ele não está maduro, suficientemente maduro para entender. Porque é claro que o espírita sofre quando perde um ente querido. Todos sofremos. Fisicamente, né? Mas ele vai saber que, na verdade, ele não perdeu. Ele vai saber que aquela pessoa, aquele ente querido, cumpriu a parte dele nessa vida, foi para lá, mas lá ele vai continuar a desenvolver. E precisa das nossas preces, né? Precisa do nosso entendimento, da nossa compreensão, porque isso vai ajudá-lo. Cada um de nós tem um estágio aqui na Terra. Alguns curto demais, outros longo demais, outros mais ou menos, né? Mas todos têm uma passagem e necessariamente vai partir. Todos nós. E todos nós enfrentamos na família essa situação. Às vezes, surpresa. Às vezes pega de surpresa, o que é mais difícil ainda. Quando você tem uma surpresa, você não esperava, né? Que aquilo pudesse acontecer naquela circunstância, tão cedo. Aí, então, é mais complicado. Mas essa experiência é necessária. Se a gente passa com um tipo de experiência desse, é porque precisamos desenvolver certas capacidades relacionadas com essa perda. A perda é uma experiência importante. Do ponto de vista espiritual, ela é importante. Porque, no fundo, pensar que nós vamos ter as pessoas sempre ao nosso lado, isso é irracional. É um desafio. É ilógico. Obrigar com um desafio, né? Exatamente. É ilógico, né? Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Vai acontecer. Então, o que lhe serve de apoio ao espírita não é somente a esperança, é a certeza. É a certeza. Não é só a esperança. Eles sabem que a vida futura não é mais que a continuação da vida presente em melhores condições. E a esperam com a mesma confiança com que esperam o nascer do sol após uma noite de tempestade. É uma figura que Kardec utiliza aí. A fé, que nós já falamos da fé, esperança e da fé certeza. A fé esperança não é a fé espírita. A fé espírita tem que ser fé certeza. Esperança, você tem uma esperança. Pode acontecer, pode não acontecer, mas pode acontecer. Então você torce para acontecer. A certeza, não. Nós estamos falando da sobrevivência. Nós estamos falando da continuidade da vida. Nós temos que ter certeza que a vida continua. Não pode ser apenas uma esperança. Né? As religiões, de uma maneira geral, elas não explicam nada. A pessoa desencarna e depois? O que acontece? Não tem explicação. Só os espíritas, ou a doutrina espírita, que se preocupa com isso. Ela sabe o que está acontecendo, inclusive o que é a desencarnação, como que ela ocorre, o que pode acontecer, caminho, né? Ninguém está perdido. Não há perdição na lei de Deus. Deus não perde nada. Se perdesse alguma coisa, não seria perfeito. Tudo que dele veio, tudo para ele volta. É uma questão de tempo. Mas o que Deus não pode fazer é aquilo que cabe a nós fazer. Deus não pode ser bom em nosso lugar. Pode? Eu vou ser bom no seu lugar. Não. Isso é uma condição pessoal, personalíssima. É intransferível.
Ser bom é intransferível. Você não pode transferir a sua bondade para alguém. Você pode ajudar alguém a ser bom. Você pode ajudar. Então Deus nos ajuda. Mas não pode ser bom em nosso lugar. Assim? Interessante, né? A lembrança daqueles que nos são caros baseia-se sobre alguma coisa de real. Aí já fala dos entes queridos, né? Ó. Não os representamos mais como chamas fugidias, que nada lembram o pensamento, mas sob uma forma concreta, que os mostra melhor para nós como seres vivos. Além disso, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão à nossa volta. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétuas relações e se assistem mutuamente. Não sendo mais permitida a dúvida sobre o futuro, o receio da morte não tem mais razão de ser. Vê-se a sua chegada, sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida e não como a do nada. Quer dizer, é claro que o medo da morte é instintivo, né? Eu não sei se você se lembra, quem leu, por exemplo, as obras de André Luiz, especialmente Obreiro de Vida Eterna. O Obreiro de Vida Eterna tem 5 desencarnações ali. Mas é interessante ver como que o André Luiz descreve a morte do corpo. Como que o corpo morre. A luta que o corpo faz para não morrer. E é uma coisa impressionante essa descrição. O que é a lei da natureza? Como que funciona o mecanismo da vida? A vida se defende até o último momento. Enquanto ela puder se manter, ela se mantém. Mas vai chegar um momento que ela não consegue mais. Então ele faz uma descrição, num dos casos, não sei se do Dimas, acho que é do Dimas, Fábio lá, tem vários personagens, ele faz a descrição do corpo lutando contra a morte. É claro que o espírito já não nem tem consciência disso, mas o próprio corpo lutando. É muito interessante mostrar o valor da vida, como é importante a vida. E é o que acontece não só no reino hominal do homem, né, animal, mas também no reino vegetal, nos micro-organismos, todos têm vida, todos nascem e morrem. Mas esse processo que acontece no homem da desencarnação, tanto quanto da encarnação, da desencarnação é mais fácil, da encarnação é mais difícil, né, mais complicado. Ele foi se acumulando ao longo dos bilhões de anos de vida na Terra. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, até chegar no ser humano. Como que ocorre isso? A perfeição desse momento, né? Desse processo. Como esse processo é perfeito. E o André Luiz descreve aquilo como se fosse uma obra de arte, né? Uma coisa muito bonita. Gente, a natureza, né? Ah, sim. Aí nós vamos agora entrar na Elizabeth Kübler-Ross. Lembra que nós falamos? Essa Elizabeth Kübler, Suíça. Nasceu na Suíça. Ela tem uma vida, tem um livro chamado Roda da Vida aqui na biblioteca. Nós trouxemos esse livro porque vale a pena ler esse livro. É uma coisa impressionante o que essa mulher fez. Ela nasceu na Suíça, ela já desencarnou no começo do século passado, e ela teve uma experiência de vida fascinante. Ela fez medicina porque ela descobriu nela mesma uma propensão para socorrer os doentes. Antes de fazer medicina, ela trabalhou como atendente de enfermagem num hospital lá na Suíça. Nesse hospital,
é que chama a cidade lá? Famosa lá do Suíça. Nesse hospital, foi na época da guerra. E ela e os feridos de guerra vinham para o hospital. E ela começou a atender ali que nasceu a aptidão dela. O que ela fez por esse pessoal. Ela foi para o campo de batalha para atender os feridos de guerra. Atendia o pessoal, os feridos de guerra. Chegava a fazer amputar a perna sem ter medicina. Ela chegou a amputar a perna para salvar a vida da pessoa. Depois ela foi fazer medicina. Era uma pessoa, naturalmente, de uma personalidade muito forte, né? Aí que ela fez medicina, terminou a medicina, ela tinha que fazer a residência, e lá tinha muitos americanos estudando lá na Suíça. E ela acabou namorando um americano lá, casou com ele, e ele estava com dificuldade de fazer residência, veio com ele para os Estados Unidos para fazer residência nos Estados Unidos. E ela não gostava da psiquiatria, era a única área que ela não gostava. Foi onde ela começou a fazer a residência, porque não tinha outra. Ela foi fazer a residência psiquiátrica em Nova York. E ela conta o que era o hospital de doentes mentais de Nova York. Ela ficou arrasada com o que ela viu, o tratamento dos pacientes. E ela, como residente, ela começou a perturbar todo mundo lá, criou um problema danado, mas ela acabou demonstrando como se recuperava um paciente. Os pacientes, estou citando assim alguns traços para despertar curiosidade. Os pacientes ficavam presos. Pois ela ia lá, tirava o paciente e saía com eles. Em cinema, em tal lugar. E eles obedeciam tudo que ela falava. E ela foi mostrando para esses médicos lá, que já eram médicos, veteranos, que não era assim que se tratava um paciente de doença mental. E que podia recuperar muita gente ali dentro. Aí tem esse livro, Roda da Vida. Só que aí, ela fez psiquiatria, foi médica, tal, psiquiatra, papá. E chegou, num determinado momento, é uma história bem, muitas informações, em que ela foi trabalhar num hospital, numa ala que tinha doentes terminais. Foi aí que ela descobriu uma coisa importante. A importância da morte. Como que a morte é importante? Isso não existia na medicina. Ninguém nunca tinha pensado nisso. Ela começa a trabalhar como que o indivíduo precisa morrer. Como que é a morte. Vocês já ouviram falar nos Doutores da Alegria. Isso partiu dela. Ela que criou essa ideia de que como você tem que atender o paciente que está terminal. Quando aconteceu isso, é claro, os médicos todos fizeram uma campanha contra ela. Fizeram aquela campanha, porque disseram que ela era uma bruxa, que se preocupava com morte, que ele estava preocupado com vida, porque ela percebeu que nos hospitais, qualquer hospital, quando a pessoa era declarada incurável, desenganada pela medicina, ela era abandonada pelo médico. E esse enfermeiro também acabava abandonando também, porque o médico não ia mais lá. E ela achou isso uma barbaridade. Não podia continuar assim. Então ela cria um novo momento na medicina. Vamos cuidar dos terminais. Né? Aí ela começa a trabalhar. Foi uma luta muito grande, mas ela se tornou famosa. Depois, já estava a certa idade, já se tornou famosa. Já passou a fazer conferência no mundo inteiro. Quando o mundo correu, esteve aqui no Brasil. E no Brasil ela esteve justamente no Congresso Médico Espírita,
aqui no Brasil, porque quando ela tinha já uma certa idade, ela conta nesse livro uma experiência que ela teve, uma experiência mediúnica que ela teve. Ela encontrou com um espírito de uma mulher que ela tinha atendido. Conversou com o espírito. Aí ela vai. É uma coisa impressionante. E o maior colaborador dela era um padre. Esse padre foi muito importante na vida dela. Ele sempre acreditou nela, sempre esteve do lado dela. E ele deu muita força moral para ela, porque ela ficava sozinha muitas vezes, todo mundo contra ela, né? E esse padre acreditava e trabalhava com ela, sempre trabalhou com ela. Então essa senhora, que é uma senhora alemã, que tinha... Tem um caso até interessante, depois vocês vão ver lá como que foi o caso dessa senhora. Ela nem lembrava mais, porque tinha sido há muito tempo, e um dia ela está chegando no apartamento dela, e essa senhora aparece para ela. E ela fica assim abismada, porque ela falou, será que eu estou ficando toda alucinação? Isso é uma alucinação, mas quem que é você? Eu sou fulano, mas você não morreu? Bom, e a coisa vai assim. Daí para frente, a mediunidade dela explode. Ela começa a perceber as entidades espirituais. Aí, como ela ficou tão assim, diante dessa aparição dessa senhora, ela ficou duvidando dela mesma. Ela falou, acho que eu perdi o juízo, acho que eu não estou... Né? Que ela quis uma prova. Então, me dá uma prova que é você. Então, eu quero uma prova que é você mesmo. Eu falei, tudo bem, vamos escrever um bilhete. Ela escreveu uma carta para o padre. Mandou ela escrever uma carta para o padre. E escreveu a carta, o padre quando leu aquilo, ela ficou abismado. É ela mesmo. Né? E assim, quer dizer, a gente vê como que esses espíritos vêm com uma tarefa importantíssima. E aí ela escreve uma série de livros, hoje ela é muito citada. Né? E o que ela fez? Ela estudando os doentes terminais, ela estudou, ela pesquisou, era um trabalho de pesquisa mesmo. E outra coisa, ela não fez só isso, não. Ela comprou uma fazenda no estado da Arizona, nos Estados Unidos, porque na década de 1980 surgiu a questão da AIDS. E a AIDS não tinha cura. A pessoa que era portadora do HIV já ia morrer mesmo. Só que ninguém queria atender os aidéticos. Ela fez na fazenda, levou os aidéticos para lá, para atender na fazenda dela. Criou um hospital lá. Só que os vizinhos da fazenda começaram a criar problema e incendiaram, inclusive, a casa dela. Uma confusão danada. Mas ela isso não abalou de jeito nenhum. Ela continuou. Aliás, o livro começa justamente com esse incêndio. Quando ela começa a contar a história, ela começa com essa experiência do incêndio. Depois que ela vai voltando para a infância e tal, ela vai contando como foi a trajetória da vida dela. Não conhecia o espiritismo, nunca conheceu a doutrina espírita. Né? Bom, o que ela fez? Ela percebeu que a família, diante da perda de um ente querido, sofria muito. É claro, todo mundo sabe, mas ela estudou esse sofrimento. Como que isso ocorre? E ela estabeleceu 5 fases que geralmente as pessoas passam, assim, de uma maneira geral, né? 5 fases que a pessoa passa quando perde um ente querido. A fase da negação é esse momento é marcado pela dificuldade em acreditar que de fato realmente aconteceu. Chama fase da negação. A dor é intensa e existe uma grande dificuldade para lidar com a perspectiva de um futuro sem a pessoa. Aquele impacto dos primeiros momentos faz com que a própria família não acredite que está acontecendo aquilo. Principalmente se for uma morte
repentina, uma coisa... Não acredita, né? Depois vem a fase da raiva. Ao perceber que o fato realmente aconteceu e não existe nada que possa ser feito, aí entra a fase da raiva, você fica com raiva. A da revolta. É comum sentir uma revolta muito grande. Isso é uma revolta contra Deus, contra todo mundo, às vezes contra outras pessoas, né? Nesse período, a pessoa percebe que não é possível reverter a situação e a tendência é que a dificuldade em se conformar seja canalizada em raiva, que é o que vai acontecer. Depois, a fase da negociação, são 5 fases. A negociação, nessa fase a pessoa tenta aliviar sua dor e começa a fazer algumas ponderações, imaginando possíveis soluções e fazendo acordos internos, até acordo com Deus, né? Porque já passou a raiva, agora já está na fase de negociação. Essa negociação acontece dentro da própria pessoa e muitas vezes é voltada para questões religiosas. Depois vem a fase da depressão. Depressão. Geralmente é a fase mais longa do processo. É caracterizada por um sofrimento intenso. É marcada por uma sensação de impotência, melancolia, culpa e desesperança, sendo comum que a pessoa passe por um período de isolamento e apresente uma grande necessidade de introspecção. A pessoa quer ficar sozinha, não quer contato com ninguém. Então, é a chamada fase da depressão. E a fase da aceitação é a final. Durante essa fase, a pessoa consegue ter uma visão mais realista e passa a aceitar o fato. O desespero em relação à perda dá lugar para uma maior serenidade e o indivíduo começa a enfrentar a saudade com mais consciência. É claro que isso aí acontece diferentemente nas pessoas. Ela citou as fases que ela pode observar, mas ela diz que não acontece com todo mundo a mesma coisa. Tem pessoas que pulam a fase, que ela passa por uma fase lá na frente, né? Isso depende muito da concepção de vida, da pessoa, mas isso ela colocou de uma maneira generalizada. E geralmente os autores, os psicólogos, eles citam muito isso. Eles citam muito isso aí. E se a gente observar, a gente vai perceber que isso realmente acontece. Tem fase que às vezes pode demorar uma semana, né? Mas geralmente um processo desse leva um ano, mais de um ano, para a pessoa, então, se ajustar, né? E perceber a realidade e conseguir pisar no chão. Muito bem. Deu para perceber mais ou menos? Aqui na biblioteca nós temos, acho que 3 livros sobre perdas de entes queridos. Eu não lembro os nomes, mas são uns 3 livros muito bons. E os 3 citam isso aqui. Essas fases. Aí entra a doutrina espírita, que é outra, né, a doutrina já dá para a gente uma vantagem muito grande sobre isso. Mesmo assim, no meio espírita, a gente percebe às vezes, por exemplo, a fase da revolta, a gente percebe a fase da depressão, mas eu falo, vamos ficar tranquilo que isso vai passar. Orar, tomar passe e tal, isso passa. Porque às vezes a família fica desesperada, né? Porque um dos integrantes da família entra num processo lá que parece que está alienado, por causa de uma perda. Mas nós espíritas sabemos o que significa isso. Do ponto de vista psicológico, algumas regras práticas, só para lembrar. A pessoa quando perde um ente querido, né? Compartilhe seus sentimentos. Nos primeiros meses, muitas pessoas acabam tendo essa necessidade. Então, deixe que esses sentimentos sejam extravasados. Desabafar sobre o que está sentindo com um amigo ou outro ouvinte pode ajudar a aliviar a sensação de perda. Isso é para a gente, porque a gente vai, de vez em quando alguém vai enfrentar uma situação dessa, sem saber como orientar.
Saiba quando evitar falar sobre a sua perda. Entretanto, é necessário saber quando evitar falar sobre o assunto. Então, tem que ter um pouco de psicologia. É importante que você diga isso claramente às pessoas mais próximas e só toque no assunto quando se sentir confortável. Quando você percebe que você pode tocar no assunto, que aquilo vai ser bom, não vai ser ruim, né? Evite se isolar. Em alguns momentos, ficar sozinho pode parecer uma boa opção, mas é importante estar na companhia de amigos e familiares. Para recuperar a alegria, é extremamente necessário receber amor e conforto de pessoas que querem o melhor para você. Reorganize sua vida sem pressa. Não tenha pressa para se adaptar à vida onde o ente querido não está mais presente. Seja paciente consigo mesmo. Nos primeiros dias, diminua a jornada de trabalho e as demais atividades e vá retomando a vida conforme for se sentindo preparado para isso. Não se sinta culpado por ficar triste. É importante saber que mesmo após já ter passado algum tempo, ter estabilizado um pouco mais a vida, você vai se sentir mais triste e solitário em certos dias. Não se sinta culpado. Não existe um tempo exato para superar a perda. Isso faz parte do processo. Com o tempo, você irá retomar o caminho da felicidade e não se sinta culpado quando esse momento chegar. A pessoa querida nunca será substituída ou esquecida, mas o tempo irá se encarregar de transformar essa dor, que parece tão lancinante nos primeiros dias, em uma saudade dos bons momentos vividos ao seu lado. Aí vem, por final, a ajuda profissional às vezes é necessária, quando o caso é mais complicado. Muitas vezes o sofrimento é tão intenso que pode levar a problemas emocionais graves e prolongados. Aí depende da pessoa, se ela já tem problemas, se ela já tem dificuldade, né? Às vezes acontece muito quando a pessoa se sente culpada por alguma coisa que ela fez ou deixou de fazer. Aí isso pode... Quer dizer, ela já tinha isso. Esse sentimento de culpa já vinha causando um problema para ela. Mas como a pessoa estava ali viva tal, não... aí a pessoa... Aí a coisa... Né? Nesses casos... Não, muitas vezes... Então, nesses casos, procure ajuda de um terapeuta para ser uma boa solução. As pessoas que procuram por esses profissionais para compartilhar seus sentimentos conseguem compreensão e ajuda para superar um momento traumático. Né? Isso seria a parte psicológica da coisa, que são regras práticas, né, da vida. Agora, nós sabemos, espíritas, que o conhecimento espírita é muito importante. Muitas pessoas veem a doutrina espírita justamente por causa disso, perda de um ente querido. É comum acontecer isso. Eu mesmo conheço muitas pessoas que vieram por isso, porque não encontravam conforto, o tempo foi passando e as coisas não resolviam. E pode ser justamente uma forma dela se aproximar, né? E isso realmente a doutrina tem de bom. A doutrina dá o conforto, que a doutrina a perspectiva da vida depois da morte, para nós, por pior que seja o problema, é sempre boa. Como no caso do suicida, né? No caso do suicídio, o suicídio causa um problema na família muito grande. Então, na doutrina espírita, você vai perceber que, na verdade, cada um tem a sua experiência, cada um pode partir de uma maneira, e não existe, vamos dizer, não dá para a gente determinar a maneira que as pessoas devam partir dessa vida. Mas se a pessoa procurou esse caminho, ela vai ter que enfrentar esse caminho. É uma escolha, né? É uma opção. É um caminho que ela escolheu. Então ela vai ter que enfrentar, mas não está perdida. Ela estará sendo socorrida também. Então a gente sempre lembra do caso da Maria Helena, né? Maria Helena
Rodrigues, não sei, acho que vocês não conhecem, era um ouvinte nosso lá do programa. A Maria Helena teve 9 filhos e já perdeu 7. É um caso inédito, eu nunca vi uma coisa dessa. E o último filho foi aquele caso que ele matou a mulher e se matou. Então, foi uma coisa assim realmente chocante. Que eles ligaram para mim, eu não conhecia, a Eliana já conhecia, eu não conhecia essa senhora. Foi quando eu fui conhecê-la, né, nesse momento, para ir lá conversar com ela. O que eu ia falar para ela? Mas tive que ir. Pedi ajuda do espiritual, vamos lá conversar, né? Tal. E foi impressionante, porque eu fiquei mesmo, assim... Queixo caído. Queixo caído. O que aconteceu? Porque o que me ocorreu na hora foi uma coisa assim... Bom, primeiro, eu tive a oportunidade de conversar com a plateia, que toda a família reuniu numa sala, e eles começaram a perguntar, fazer perguntas sobre a vida espiritual, né? E não tinha nenhum espírito ali. Católico, evangélico e tal, né? Mas a primeira pergunta que ela fez: Seu Benevides, o que vai acontecer com meu filho? Né? Você perguntou com consciência que tem a continuação. Isso. Ela ouviu o programa, ela já ouviu o programa. O que vai acontecer com meu filho agora? Então, nós usamos um artifício que o Sócrates usava, né? De fazer perguntas. Eu falei, você ama seu filho? Claro que eu amo meu filho. Você acha que Deus ama seu filho? Eu acho que Deus ama meu filho. Você acha que você ama mais seu filho do que Deus? Ela falou, acho que não, né? Eu falei, então, se Deus ama mais do que você, porque o amor dele é perfeito, você acha que o seu filho vai ficar desamparado? Ela falou, mas ele fez tudo isso, ainda matou a... Teve Falei, bom, ele vai responder pelo que ele fez. Não é assim que a gente faz aqui? Mas não está perdido. Ele vai dar conta disso, um dia ele vai dar conta disso. Vamos orar por ele, vamos pedir por ele. Mas não é assim, ninguém está perdido, ninguém está condenado. Deus não condena um filho. Você acha que um pai, como Deus, que ama o filho com perfeição, vai condenar um filho? Não. Bom, foi uma conversa mais ou menos nessa linha. Aí eu percebi que ela já ficou mais calma, né? Porque nesse momento a pessoa não tem capacidade de raciocinar. Não dá, a gente não raciocina dentro de um trauma. Tinha acontecido umas 3 horas, 2, 3 horas antes, 4. Então, e ali perto, né? A casa era bem perto da casa dela. Então, o que ocorre? A gente percebe que a doutrina tem uma força muito grande, né? Aí começaram a perguntar, um plano espiritual, para onde vai? Olha, todo mundo é socorrido. Todo mundo é socorrido. Você acha que, por exemplo, aqui na Terra, se um criminoso que matou meia dúzia, está fugindo da polícia, sofre um acidente, ele vai ser abandonado? Não. Vamos levar para o hospital. Assim? Ora, se nós chegamos a essa conclusão, nós não abandonamos nem o criminoso, porque ele é um ser humano. Se nós fazemos isso, e Deus? Ele vai ser socorrido, de alguma forma. Aí foi, né? É interessante que a doutrina espírita dá essa força. E a gente vai
agradecendo, esperando corresponder. Talvez não como o Balbino Teixeira colocou aqui, porque fazer tudo isso aqui, né? Mas isso aqui é aspiração, é o que nós queremos que aconteça. Né? Porque quando eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de pessoas perguntarem assim, falar, comentar assim, olha, eu fico admirado quando tem algum velório na família espírita, como os espíritas se comportam. Várias pessoas falaram para mim. Eu falei, é diferente. É diferente. Porque as pessoas não percebem isso, né? Quem está envolvido não percebe, mas é diferente. A maneira como você encara a situação é diferente. Você está sofrendo, claro que você está sofrendo, ninguém está ali festejando, né, alegre, não. Mas você está sofrendo com resignação, você sabe que é assim. É como você ter que despedir de um filho que vai viajar, de alguém que vai ficar muito longe, muito tempo, você não vai encontrar tão já. Né? Mas você sabe que está bem encaminhado, que vai ir em algum lugar, que de alguma forma vai continuar vivendo, né? Então eu já várias vezes as pessoas fizeram essa observação. E isso é bom, porque a gente não percebe, a gente mesmo, espírita, não está percebendo. Mas as pessoas de fora, sim. Né? Eu me lembro, eu estou ocupando aqui o espaço, lembro de um caso quando desencarnou o Rui Aquiles, marido da Lúcia, né? Naquela época, eu não sei o que ocorreu, não tinha lugar para velar o corpo. Não tinha o velório, não havia o velório. E tinha o velório aqui do Samaritano e o velório do São Lucas, mas estava ocupado. E a casa do Rui estava em reforma. Aí a Lúcia ligou se podia fazer no centro, aqui. Aí eu liguei para ele e falei, não, vamos fazer tal. E o velório dele foi aqui no centro. E foi interessante porque as pessoas, o Rui era muito conhecido em Garça, né? As pessoas chegavam aqui, olhando, né? Mas aí observei interessante que várias pessoas vieram conversar, acharam interessante como que é, né? No centro espírita, tal, parece que é diferente, não é a mesma coisa. Para começar, não tinha vela, né? Então, naquele tempo já tinha vela, hoje nem tem, a vela agora é elétrica, né? Naquele tempo que ligar a vela, aquele cheiro ruim, lembra? Cheiro de vela, né? Então, a gente associava o cheiro da vela com o defunto. Então, foi assim diferente, e eles acharam interessante por ser diferente. O que a Lúcia fez? Vamos pôr uma música, vamos distribuir mensagem, pessoal, porque a morte do Rui foi mais ou menos repentina. Ele teve um problema cardíaco e em 30 dias, né, ele estava bem. Mas foi aqui e valeu a pena. Um sucesso. Hã? Um sucesso. Foi sucesso. Eu acho que a Lúcia disse que ele ficou contente, porque ele disse que ele se sentia muito bem quando ele vinha aqui ao centro, né? Ele vinha aqui ao centro, se sentia muito bem, gostava de vir. E não teve jeito, não tinha outra opção. Foi isso aqui mesmo. Tudo bem?